Roma não caiu em uma revolução. Ela não foi tomada por inimigos externos nem destruída por uma rebelião popular. Roma morreu lentamente enquanto o povo acreditava estar finalmente em paz. No século I a.C., Roma estava exausta. Desde 133 a.C., com o assassinato de Tibério Graco, a política romana havia se transformado em violência. O que antes era resolvido no debate agora era decidido com sangue. Vieram as guerras civis de Mário e Sula, entre 88 e 82 a.C. Pela primeira vez, um general marchou com suas legiões contra a própria Roma. A vitória de Sula mostrou algo irreversível. Quem controlava o exército controlava o Estado. A república continuava existindo, mas apenas no papel. Enquanto isso, Roma conquistava o mundo. Gália, Espanha, Grécia, Norte da África e Oriente. Mas quanto maior o império, mais frágil se tornava o sistema político criado para governar uma única cidade. É nesse cenário que surge Júlio César. Entre 58 e 50 a.C., César comandou as guerras gálicas, derrotando povos como os helvécios, belgas e os exércitos de Vercingetorix, consolidando a Gália como território romano. Essas campanhas não apenas enriqueceram Roma, criaram um exército totalmente leal a César. Quando o Senado, liderado por Pompeu, ordenou que César dissolvesse suas tropas e retornasse como um cidadão comum, ele fez uma escolha sem volta. Em 49 a.C., César cruzou o rio Rubicão. A Grande Guerra Civil Romana, 49 a 45 a.C., havia começado. César derrotou Pompeu na Batalha de Farsalos, em 48 a.C., na Grécia. Pompeu fugiu para o Egito, onde foi assassinado. Nos anos seguintes, César venceu seus últimos inimigos em Tapso, 46 a.C., no norte da África, e Munda, 45 a.C., na Espanha. Ao final de 45 a.C., Júlio César era o homem mais poderoso de Roma. Em 44 a.C., o Senado concedeu a ele o título de ditador perpétuo. Não era uma coroa, mas para muitos senadores significava o fim definitivo da República. O medo não era apenas da tirania, era do apoio popular. Então, a conspiração começou. Entre os senadores havia inimigos declarados, mas também havia alguém que César jamais imaginou ver com uma adaga na mão. Marco Júnior Bruto. Bruto não era filho biológico de César, mas era tratado como um filho. César o havia perdoado após a Guerra Civil, protegido politicamente e promovido dentro do Estado. Para muitos romanos, Bruto era o herdeiro moral de César. Alguns até acreditavam, embora nunca comprovado, que ele pudesse ser seu filho. Foi essa presença que deu legitimidade ao assassinato. Em 15 de março de 44 a.C., os idos de março, César entrou no Teatro de Pompeu para uma sessão do Senado. Cercado por mais de 60 conspiradores, foi atacado com 23 facadas. Ele tentou resistir. Mas, segundo os relatos antigos, quando César viu Bruto entre os assassinos, parou de lutar. Ali não era mais política. Era traição. Os conspiradores acreditavam ter salvado a República. Mas cometeram o erro mais grave da história romana. A morte de César não trouxe liberdade, trouxe caos. O povo ficou revoltado. As legiões exigiam vingança. Roma mergulhou em mais uma guerra civil. Entre 44 e 43 a.C., 3 homens disputaram o legado de César: Marco Antônio, Lépido e um jovem improvável chamado Caio Otávio. Otávio tinha apenas 18 anos, era fisicamente frágil e frequentemente doente. O Senado ria dele. Marco Antônio o desprezava. Mas Otávio tinha algo que os outros não tinham: paciência. Em 43 a.C., os 3 formaram o Segundo Triunvirato, oficialmente reconhecido por lei. Não era uma aliança para governar, mas para eliminar inimigos. Vieram as proscrições. Entre 43 e 42 a.C., milhares de cidadãos romanos foram executados sem julgamento. Entre eles estava Cícero, a maior voz da República.
Em 42 a.C., os assassinos de César foram derrotados na Batalha de Filipos, na Macedônia. Bruto e Cássio se suicidaram. A República, na prática, morreu ali. Mas a guerra continuou. Marco Antônio se aliou a Cleópatra, rainha do Egito. Otávio permaneceu em Roma, usando propaganda para acusar Antônio de trair os valores romanos por uma rainha estrangeira. O confronto final aconteceu em 31 a.C., na Batalha de Áxio, uma das batalhas navais mais decisivas da antiguidade. A frota de Marco Antônio e Cleópatra foi derrotada. Em 30 a.C., ambos se suicidaram no Egito. Otávio ficou sozinho no poder, sem rivais, sem exércitos inimigos, sem oposição real. Mas Roma ainda odiava reis. Então, em 27 a.C., Otávio realizou o maior teatro político da história romana. Diante do Senado, anunciou que devolveria todos os seus poderes à República. O Senado recusou. Otávio aceitou permanecer no comando sob novas condições. Recebeu o título de Augusto, tornou-se príncipe do Senado e o primeiro cidadão de Roma. Não usava coroa. Não sentava em um trono, mas controlava os exércitos, as províncias e as decisões políticas. A República ainda existia oficialmente. Na prática, o Império Romano havia nascido. Durante o governo de Augusto, 27 a.C., 14 depois de Cristo, Roma viveu a Pax Romana. Estradas seguras, leis estáveis e prosperidade. Houve campanhas militares importantes, como a consolidação da Hispânia e a expansão no Danúbio. Mas nem tudo era vitória. Em 9 d.C., Roma sofreu uma de suas maiores derrotas na Batalha da Floresta de Teutoburgo, quando 3 legiões foram aniquiladas pelos germanos. A expansão além do rio Reno foi abandonada. Quando Augusto morreu em 14 d.C., o poder passou automaticamente para Tibério, sem revoltas, sem resistência, sem debate. A República não foi destruída em um único dia. Ela foi abandonada, guerra após guerra, decisão após decisão. Roma não perdeu sua liberdade, ela a entregou. E quando percebeu, já não sabia mais viver sem um imperador.